Ô, gente, pois é, o plano de desconsideração com a vida humana do governo Bolsonaro já era esperado. Afinal, ele trocou o ministro que mostrava pelo menos um mínimo de consideração por razões de cálculo político, que era o Mandetta, que já tinha avaliado que não era racional ir contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde, por um ministro que claramente, empresário, não é? Que iria desconsiderar essas mesmas recomendações, não é? E agora nós já vimos uma notícia com essa aqui da Folha de São Paulo, que o ministro da Saúde confirma um general como número 2 e fala em plano de saída de isolamento, muito antes do tempo, e antes da gente ter tratamento, antes da gente ter vacina, todas essas coisas básicas que exigem a saída completa do isolamento e a volta a uma vida normal. Seria o tratamento e a vacina, pelo menos, né? Mas, enfim, esse pessoal valoriza mais o capitalismo, valoriza mais o lucro do que vidas humanas. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo em breve, fiquem de olho sobre isso, em que eu analiso como, e vou pegar exemplos espalhados pelo mundo. Tem um exemplo recente da prefeita de Las Vegas, que é bem forte em relação a isso, mas eu quero falar primeiro sobre esse exemplo do ministro da Saúde, não é? Pois bem, ele disse na quarta-feira que é impossível que o país sobreviva mais de um ano parado e defendeu a construção de um plano de saída do isolamento social junto com estados e municípios. Aí ele começa com a técnica do espantalho, né? Ninguém está dizendo que o Brasil vai ficar mais de um ano parado. Eu disse aqui aquilo que os especialistas dizem, o que é? Que se você consegue realizar um achatamento muito forte da curva e em 3 ou 4 meses, você consegue, 3 ou 4 meses no máximo, se a gente começou em março, fevereiro, isso aí, em julho, em agosto, a gente já estaria podendo fazer um retorno de várias atividades. Não todas, não seria um retorno total, mas seria para... Tem vários motivos para fazer isso. Um é o achatamento da curva, para a gente garantir que o menor número de pessoas possíveis entrem em contato com o vírus e disseminem para pessoas mais frágeis, evitar o colapso do sistema de saúde e, além disso, dar tempo de comprar ventiladores, respiradores, equipamentos para poder cuidar das pessoas que forem ficando doentes, para que elas tenham atendimento e, sem o colapso do sistema de saúde, outras pessoas que têm outros problemas de saúde também possam ser cuidados. Esses são só alguns dos benefícios do isolamento social e do distanciamento social. E quando a gente retornasse alguns serviços daqui a 3 meses, isso teria que ser feito aos poucos e teria que ser feito estudando. E se tivesse um pico de contaminação, você teria que voltar para o lockdown e para a quarentena de novo. Então, para evitar que isso acontecesse de forma muito extrema, você teria que fazer esse estudo para poder também dar tempo de tratamento e da vacina poderem chegar, né? Mas isso daí é quando eu conversei com Glória Teixeira, conversei com grandes epidemiologistas, né, que têm defendido a importância nesse momento fundamental do isolamento social, né? Não é o caso desse oncologista, né? Pois bem, o ministro citou o conceito de que 70% da população precisa entrar em contato com o vírus para que a comunidade adquira imunidade. Isso é um absurdo. Se 70% da população entrar em contato com o vírus e as taxas de letalidade ficarem em 3%, bem, os números de falecidos vão ser na casa dos milhões. Vai ser mais de 1 milhão de pessoas que vão morrer. Né? Então, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, 70% disso é bem mais do que 100 milhões. Se 3% tiver taxa de letalidade, nós estamos falando de mais de 3 milhões de mortos, no mínimo. Então ele está tolerando a ideia de que 3 milhões de pessoas morrer, enfim, é a vida, né? E além disso, a gente não tem certeza ainda se é totalmente impossível haver reinfecção. Se o vírus passar por mutação e se pode haver reinfecção. Além disso, existem evidências e estudos recentes indicando que o vírus pode levar a lesões, o que significa que as pessoas que tiverem o vírus e que tiverem a versão mais grave, mesmo que sobrevivam, podem ter capacidade respiratória diminuída para o resto da vida. Então a gente não deve estar achando tranquilo que isso aconteça. Mas enfim.
Ele também negou que haja um crescimento explosivo de casos. Hoje temos 43 mil casos. Se a gente imaginar que podemos ter uma margem de erro grande, digamos 100 vezes um exemplo hipotético, estamos falando em 4 milhões de pessoas. Hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, seus problemas, e eles precisam ter isso tratado. E é exatamente para que eles possam ser tratados, ministro, que o sistema de saúde não pode entrar em colapso. E para o sistema de saúde não entrar em colapso, o isolamento social é fundamental. Percebe como uma coisa liga na outra? É complicado, viu, gente? Lá vem ele. O que representa hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? É 2% da população. Se existe o conceito de que você tem que ter 70% da população em contato com a doença para que seja imune, e a vacina vai levar um ano e meio, e se não tem um crescimento explosivo da doença, o que não está acontecendo no Brasil, é impossível um país sobreviver um ano e meio parado. Ele continua repetindo essas coisas que, enfim, é quase como se ele não estivesse consultando grandes especialistas em epidemiologia. Ah, mas é o governo Bolsonaro. É um governo que não consulta os grandes especialistas em epidemiologia. É um governo que não está consultando infectologistas. É um governo que não está escutando, por exemplo, o Instituto de Saúde Coletiva. Gente, eu fiz doutorado no Instituto de Saúde Coletiva. É um dos principais institutos de pesquisa em saúde do Brasil. Não é necessariamente o principal, mas é um dos mais importantes do país. Tem grandes epidemiologistas. O setor de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva, eu já entrevistei aqui para o canal Glória Teixeira, recomendo que vocês assistam, mas tem outros epidemiologistas de grande gabarito, além de Glória Teixeira, como Maurício Barreto, entre outros. Mas, pelo que eu sei, eles não estão sendo consultados pelo governo federal. Assim como os grandes epidemiologistas da USP e dos outros grandes centros de saúde do país. E aí, quando você não consulta os grandes epidemiologistas, você diz esse monte de besteira que ele está dizendo aqui, né? E ele está achando que ele vai ter autoridade e que o governo federal vai ter autoridade de interromper. O Supremo já tem uma decisão que eu cobri aqui no canal. Por 9-0, essa decisão vai pertencer às prefeituras e aos governadores. Esse poder não pertence a Bolsonaro nem a você, Nelson Tite. Né? Tite também confirmou que deve nomear o general Eduardo Pazuello ao cargo de secretário executivo da pasta. Segundo ele, o general deve ajudar sobretudo na questão da infraestrutura da rede de saúde. Pazuello é conhecido por ter participado da operação Acolhida para a recepção de refugiados venezuelanos. Isso daí não faz ele um especialista em redes. Existem especialistas em redes de saúde no Brasil, mas provavelmente são pessoas de esquerda, né? São vistos como esquerdistas perigosos por esse pessoal aqui. E por isso não vão participar do governo, né? Ele demonstrou preocupação com o impacto sobre outras doenças, como atendimento de câncer e doenças cardiovasculares, cujos pacientes não estariam procurando hospitais em meio à crise. Novamente, eu repito, se o sistema colapsar, pacientes com outras doenças vão sofrer muito mais. E nós podemos ter óbitos decorrentes não apenas do coronavírus, mas decorrentes de outras doenças que as pessoas não vão ter o atendimento. E não vão ter o atendimento por quê? Porque o isolamento social não foi respeitado. O governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, um ministro da Saúde, eles parecem não ter noção disso, mas eles serão pessoalmente responsabilizados se as atitudes deles levarem a uma grande quantidade de óbitos. É absolutamente possível responsabilizar e processar figuras públicas por causa disso, gestores públicos por causa disso. Então, se eles tiverem... Eu não acredito que eles vão ter poder para fazer nada, mas vamos supor que eles consigam ter o poder de implementar algumas dessas medidas. Eu lamento terrivelmente pelo preço humano, diferente desse povo que não está nem aí. Mas um alento que eu tenho, pelo menos pequeno, é verdade, é que esse pessoal pelo menos vai poder ser responsabilizado por isso. E é claro que num país como o Brasil a gente tem muitas dúvidas se a gente vai conseguir vencer
esse tipo de processo, porque a gente sabe como o nosso país protege os poderosos. Mas torço para que esse tipo de gente pague, e pague muito, por medidas como essa que desconsideram a vida humana. Eu não vou mais falar sobre o que esse cara está dizendo aqui, não, porque ele começa a comparar o desemprego e o sofrimento com o desemprego com o sofrimento pela doença. Pois justamente o governo federal e os representantes do poder têm o poder de usar o dinheiro do Tesouro para garantir por 3, 4 ou 5 meses renda mínima universal, imprimindo dinheiro. Eles têm o poder de imprimir dinheiro. Ah, vai gerar inflação. Ah, tem aquele problema. Gente, nós estamos numa situação de crise. Temos que garantir que o máximo de pessoas que for possível fiquem em casa e se contaminem o menor número de pessoas possíveis, porque o custo humano, o custo em vidas, se isso não for feito, vai ser gigantesco. E todos os governantes que participarem de não agir em nome dessa renda mínima universal para garantir isso, serão responsabilizados. Se não criminalmente, eu espero que seja criminalmente, mas se não forem responsabilizados, podem ter certeza que nós aqui vamos estar trabalhando para responsabilizar eles politicamente. E espero contar com vocês nesse sentido. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.